Então, voltando, vamos lá para o nosso segundo vídeo falando sobre existencialismo. Eu vou tentar encerrar todo o pensamento do Sartre nesse vídeo. Talvez eu não consiga, porque o Sartre fala bastante coisa, e enfim. Mas se eu não conseguir, aí eu faço um terceiro vídeo na semana que vem. Né? Que aí eu também, de repente, se precisar, eu contraponho ao Freud, que é o próximo pensador que eu vou falar. O Sartre, então, é um pensador, como eu disse, do século XX, né? É um dos grandes existencialistas que a gente tem, é um filósofo que, inclusive, eu gosto muito, eu acredito que ele tem uma abordagem muito madura da questão toda, e muita coisa eu concordo com ele. E assim, o Sartre, além de tudo, ele foi um pensador que ele teve uma grande preocupação em tentar popularizar as suas ideias, né, as ideias do existencialismo. Então a gente encontra muita peça escrita. O Sartre foi também teatrólogo, ele escreveu muita peça de teatro e tal, e muitas das obras dele são, na verdade, peças de teatro, ou diálogos, né, são romances, mas que ele tenta popularizar as ideias dele. Né. De alguma forma, acho que até popularizou, mas eu acho que não talvez no grau que o Sartre gostaria que popularizasse. Então, como eu estava falando, o Sartre ele é de alguma forma herdeiro ali do pensamento do Heidegger. Meio crítico do Heidegger também, mas é um herdeiro dessa ideia do Dasein e de que a gente é jogado na existência. Então, a primeira premissa básica do pensamento sartriano é: a existência precede a essência. Se a gente pega qualquer ser vivo, ele tem uma certa essência, ou ele tem uma natureza que lhe determina ser assim e não de outro jeito. Eu não lembro se no vídeo que eu falei sobre liberdade eu dei esse exemplo, mas é um exemplo que eu sempre costumo trabalhar. Um leão, se ele estiver morrendo de fome, você pode deixar um cacho de banana na frente dele e ele não vai comer, porque não é da natureza dele comer fruta, comer vegetal. Não é da natureza do leão comer vegetal. Se ele estiver morrendo de fome, ele não vai comer aquilo ali. Nós, seres humanos, a gente tem um grau de liberdade maior, exatamente porque está associada lá a ideia de razão, que a gente trabalhou já no primeiro bimestre várias vezes. Né? Falei várias vezes sobre esse assunto. Então, para o pensamento sartriano, aliás, antes de falar do pensamento sartriano, então, como nós somos seres livres, a gente come aquilo que está à mão quando surge a necessidade. Eu sempre uso como exemplo essa ideia, essa história. Há uns anos atrás, coisa de, sei lá, umas décadas atrás, aí de uns 30 anos, coisa assim, aconteceu um acidente na Cordilheira dos Andes, que caiu um avião. As pessoas ali, uma parte da tripulação morreu, outra parte ficou viva. Demorou para ter resgate e tal, chegou a uma determinada altura da situação, os que estavam vivos começaram a comer a carne dos que estavam mortos. Ou era isso, ou não sobreviveriam. Tem até um filme que fala sobre essa situação. Todo ano eu cito essa história e nunca eu lembro o nome do filme. Essa história mostra como nós, seres humanos, não somos marcados por uma essência. Talvez, moralmente até, de repente até poderia ser uma discussão ética, inclusive, até que ponto é moral comer ou não a carne de uma pessoa morta, né, comer a carne de alguém que é um semelhante a nós, um semelhante a mim. Mas a questão chega num limite tão grande que a pessoa se vê na obrigação. A gente foge de uma situação que é cultural, via de regra. Nós não somos canibais, nós seres humanos não somos canibais, a gente não se alimenta da carne dos outros seres humanos, né? Mas se fugiu de uma situação que é cultural por uma questão de sobrevivência, por uma questão de necessidade. A necessidade falou mais alto. Isso é um relato que eu sempre uso para mostrar como a gente não tem uma essência formada. Não é como o leão que está lá com fome e come e não vai comer o cacho de banana. Nós não, nós comemos. E a gente come até coisa, como eu disse, foge um pouco da nossa alçada, foge do nosso normal. Quando a fome aperta, né, ao ponto de você ou come ou você não vai sobreviver, você vai comer o que tiver.
Então, o Sartre coloca isso, que em primeiro lugar, a existência precede a essência. Não existe uma essência humana pré-determinada. O homem é fruto das suas escolhas. Isso abre espaço para a liberdade no pensamento sartriano. Então, ou seja, por que nós somos livres? Exatamente porque não existe uma essência. O leão não é livre para decidir comer a banana. Nós somos livres para decidir comer um outro ser humano ou não, numa situação extrema, pegando o exemplo que eu dei agora. Então, para o Sartre, a questão da liberdade, ela é uma condição da qual nós não temos como escapar. Tanto que ele fala que nós somos condenados à liberdade. E para o Sartre, essa ideia de liberdade ela é muito complicada, porque assim, a gente tem a liberdade como um valor excessivo. Tenho visto aí figuras importantes da política brasileira falando que a liberdade vale mais do que a vida, inclusive. Para o Sartre, a liberdade não é essa coisa maravilhosa, não. Porque a liberdade me coloca diante da minha única responsabilidade, da minha total responsabilidade. Eu sou o único e total responsável por tudo que acontece por mim. Então, e isso é um grande problema. Na verdade, assim, eu acho maravilhoso, mas assim, é um grande problema porque eu me vejo obrigado a assumir a responsabilidade de tudo que eu sou ou que eu deixo de ser. Se minha vida está dando certo, os exemplos que eu sempre costumo usar, daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou dando risada. Se minha vida está dando certo, tudo que eu estou fazendo é maravilhoso, né? Parabéns para mim porque soube escolher, soube fazer as minhas escolhas. Se minha vida tá uma merda, né? Eu vou usar o exemplo que eu sempre brinco, né? Sempre costumo brincar. Que se eu, por exemplo, sou professor de filosofia, né? Se eu me tornei professor de filosofia, foi minha escolha. Então, assim, se pra mim eu não tô feliz com isso, se essa escolha de bosta, foi uma escolha minha, eu não posso culpar ninguém pelo fato de eu ter me tornado professor de filosofia. Claro que assim, né, eu estou usando aqui um exemplo meio besta, mas pra gente entender, porque o Sartre tem toda uma questão de crítica social e tal, né, que eu não vou entrar no mérito aqui, até porque foge um pouco da alçada e tudo mais. Mas o Sartre vai dizer que basicamente todas as nossas escolhas são tudo que a gente é ou que a gente deixa de ser é fruto das nossas escolhas. Então, se eu sou professor de filosofia e sei lá, isso não me faz feliz, tô brincando porque eu tô bastante satisfeito com a minha profissão. Gostaria de ganhar um pouquinho mais, mas enfim. Mas se eu sou professor de filosofia e não tô feliz com a minha escolha, o único responsável por isso sou eu. Assim como se eu sou professor de filosofia e estou muito feliz com a minha escolha, estou muito satisfeito com tudo que está acontecendo, também o único responsável sou eu. Então, as coisas são... Eu sou o fruto das minhas escolhas, eu não tenho como fugir da minha liberdade. E se eu começo a querer colocar a responsabilidade em uma outra situação que não seja eu estou agindo de má fé, de acordo com o pensamento sartriano. Então, o que isso quer dizer? Se, por exemplo, eu disser que eu sou, né, que era o meu destino se tornar professor de filosofia, porque Deus quis assim, ou qualquer coisa desse tipo, isso é agir de má fé, de acordo com o pensamento do Sartre. Eu não posso jogar a responsabilidade do que acontece ou do que deixa de acontecer na minha vida em outro que não seja eu mesmo. Como eu disse, né, que eu estou tentando trabalhar de uma maneira mais simples, ele tem algumas questões sociais e tal, que eu não vou entrar no mérito. É lógico que quando a gente para pensar, se de repente uma pessoa é miserável, não é só culpa dela. Não é a defesa aqui da meritocracia. Eu gosto de deixar isso claro porque o Sartre, inclusive, era comunista. Mas ele vai falar que ontologicamente, ou seja, na essência do meu ser, as escolhas que eu faço ou que eu deixo de fazer, quem dá algum sentido ou não à minha vida sou eu mesmo. Porque também existe uma grande diferença. Eu posso até ser pobre, né, pegando aí essa questão do miserável, eu posso até ser miserável porque eu vivo numa sociedade que me exclui e que não me dá oportunidades. Mas eu posso lutar e fazer isso como um sentido para a minha vida contra essa sociedade.
tentar de alguma forma lutar contra essa sociedade. Isso é escolha minha, né? Talvez não seja a minha escolha mudar de vida, enriquecer, mas vai ser minha escolha tentar lutar contra essa sociedade, ou não. Então o Sartre, ele tem muito essa abordagem de que a vida não tem nenhum sentido, a não ser o sentido que eu mesmo tente dar para a minha vida. Essa é a grande questão que faz parte do pensamento sartriano, que é a essência aí do pensamento sartriano. A vida não tem nenhum sentido, eu não nasci para cumprir nenhuma missão especial, eu não nasci para fazer isso ou fazer aquilo, fazer a diferença no mundo, tal. Mas eu posso sim fazer escolhas que vão me levar a dar sentido para a minha vida. As escolhas podem ser das mais egoístas até as mais altruístas. E aí vai muito de cada um. Mas o que o Sartre vai colocar é que as consequências disso, se vão ser positivas ou vão ser negativas, são apenas e tão somente responsabilidade minha. Não existe responsabilidade jogada ao outro. Eu não posso querer jogar responsabilidade ao outro. Isso é agir de má fé. E para encerrar, né, o último ponto do pensamento do Sartre é a questão da alteridade. O como ele vê a relação com o outro. Ele vai falar que a relação com o outro é onde perturba-se a minha liberdade. Não que ela acaba com a minha liberdade, mas ela perturba a minha liberdade. Em que sentido? O Sartre usa o exemplo do metrô, né, do trem, se eu não me engano. Se você está no trem e... trem, metrô, transporte público, seja lá o que for. Se você está num lugar público e você está ali, sei lá, né, desligado, tal, não sei o quê, e você de repente percebe que tem alguém te olhando, você fica meio desconfortável, desvia o olho, desvia o olhar e tal. Você percebe que aquela pessoa continua te olhando. Via de regra, a ideia que vai passar pela tua cabeça é que tem alguma coisa errada com a tua figura. Pode ser que você ache que seu cabelo está bagunçado, que sua roupa está suja, enfim. Né? Tem alguma coisa de errado que está chamando a atenção. Essa ideia do Sartre mostra o quanto a presença do outro perturba a minha liberdade. Porque assim, vamos supor, sair na rua com uma roupa rasgada. Eu não percebi que a roupa estava rasgada, não é um rasgão, é uma coisa mais, sei lá, uma coisa pequena que eu não tinha percebido. Saí na rua, de repente, com a roupa rasgada. Isso não está me incomodando. Agora, quando outra pessoa, de repente, percebe, brinca, bagunça, me zoa, o grande problema não é a roupa rasgada em si. É a ideia que a outra pessoa está fazendo de mim em cima da roupa rasgada que eu coloquei e saí para a rua. Ou a roupa suja, ou seja lá o que for. Eu vou ficar preocupado com a ideia que a pessoa está formando de mim. Então é isso que o Sartre vai colocar, que é a questão do outro. Ele vai falar que o outro é o meu pecado original. Ou a frase que eu adoro do Sartre de que o inferno são os outros. O outro, quando ele entra na minha vida, ele me tira uma determinada paz. Né? Eu costumava usar muito esse exemplo, faz tempo que eu não uso. Mas você de repente está lá, ainda mais agora nesses momentos de pandemia, quase todo dia é domingo mesmo, você está lá, você acordou, você estava de pijama, ou estava com uma roupa rasgada, como eu usei como exemplo agora, roupa suja, né? De repente, sei lá, roupa que você usou para pintura de casa, ou coisa assim, uma roupa velha. Enquanto você está ali sozinho, convivendo com as pessoas que você convive no seu dia a dia, você não está preocupado. Agora, se chega uma visita, você vai se trocar. Mas o problema não está na roupa suja em si, na roupa velha, seja lá o que for. O problema está na ideia que a pessoa vai fazer de mim quando eu estou diante do julgamento dela. E aí é que está. A presença do outro me torna objeto dele. Objeto de julgamento, objeto de apreciação, assim como ele também vai ser objeto de julgamento meu. Então isso tira a liberdade, ou perturba, né? Não tira, perturba a liberdade que eu tenho. Porque eu estou muito mais preocupado, eu passo a me preocupar muito mais com a opinião do outro sobre mim. Basicamente, eu acho que isso é o que eu gostaria de falar sobre o pensamento sartriano. Eu consegui falar tudo o que eu precisava, as ideias centrais do pensamento do Sartre, eu consegui trabalhar tudo nessa aula. Basicamente, então, para o Sartre, nós somos condenados a sermos livres. A liberdade é a condição, não vou dizer que é essencial, porque eu daria dizendo que é uma essência, mas é a condição da qual o ser humano não tem como fugir.
nós estamos condenados à liberdade. A liberdade é algo que faz parte do nosso ser. Então, de acordo com Sartre, nós somos seres livres. A gente vai ver depois, nas próximas aulas da semana que vem, o pensamento do Freud. Para o Freud, ele já não tem totalmente essa visão de liberdade. Ele vai falar que as experiências que a gente passa, elas de alguma forma marcam profundamente o nosso ser. Mas com isso eu me despeço, enfim, né, a gente fica aí para as próximas aulas para falar sobre o pensamento do Freud. Okay?